Consegue ver o meu ecrã? Sim, né? Sim, Boa. perfeito. Ok, obrigado. Pronto, então vamos dar início à sessão do nosso lado. Nós vamos tentar, temos mais ou menos um bocadinho menos de uma hora. Se forem tendo questões ao longo da apresentação, do meu lado, não hesitem em colocar as questões. Embora nós vamos tentar guardar um bocadinho 10 minutos no final para fazer uma parte de questões mais fluidas, mas nós vamos avaliando como é que a evolução da apresentação vai andando e o ritmo, mas se tiverem questões, não hesitem em pô-las, em colocá-las. Portanto, o Roberto já nos apresentou. Meu nome é Nuno Moreira, Cloud Customer Engineer. Portanto, tal como o meu colega Tiago, o nosso papel dentro da equipa do Google Cloud é de ser o ponto de contacto técnico entre os clientes e a Google Cloud. Aquelas bandeirinhas foi para onde nós passamos. Portanto, eu estive em França e agora ambos fazemos parte da equipa do Google Cloud de Portugal, mas ambos também tivemos um passado no estrangeiro. Portanto, eu em França e o Tiago no Reino Unido. Tiago, não sei se tu queres acrescentar mais alguma parte da tua apresentação. Não, é tudo. Em termos de role, cá é exatamente o mesmo e vamos tentar ajustar também para este contexto do turismo. Exato. Portanto, 3 pontos muito alto nível. Portanto, o que é Google Cloud? Não sei se é claro e líquido para todos vós o que é Google Cloud, onde é que vem. Portanto, queria-vos dar um overview muito rápido de onde é que vem esta organização. Fazer uma abordagem também genérica daquilo que é a plataforma Google Cloud. É uma plataforma tecnológica, mas vamos tentar verticalizar o máximo possível e selecionar, e é aquilo que também é o nosso objetivo, selecionar das tecnologias que esta plataforma tem, aquelas que serão mais relevantes para vós. E depois no final o Tiago vai instanciar dar com exemplos concretos e fazer demonstrações daquilo que são estas tecnologias e como é que poderão utilizar ou ver a aplicação prática destas tecnologias no vosso domínio. Portanto, começando pelo tema do que é Google Cloud, não sei se todos na audiência tinham a noção, mas pronto, a Google pertence a um conglomerado de outras, de uma empresa. Portanto, o conglomerado chama-se Alphabet, uma holding, e há aqui um mundo, um universo de vários tipos de outras empresas onde a qual a Google faz parte. Portanto, as cabeças que eu pus aqui, portanto, é o Sundar, que é o CEO, o diretor da Google, da Alphabet, que é esta holding, e da Google também. E em baixo, a Google Cloud, o Thomas Kurian é o CEO e diretor desta área de negócio. Há duas razões pelo qual eu vos queria mostrar este slide. Um é para perceberem o contexto de onde é que a Google Cloud, onde é que a Google está na Google, e também porque mais tarde a mensagem que eu quero passar é que a Google Cloud não é só a Google Cloud, é todo um aproveitamento daquilo que a Google e que a Alphabet enquanto organização aprendeu em termos tecnológicos ao longo dos anos, e é a fachada principal e de onde a Google pode pôr à disposição a tecnologia que foi aprendida ao longo destes anos com estas empresas, com o resto das empresas do universo Alphabet. Portanto, o que é a Google Cloud? Portanto, temos um enquadramento. Dentro da Google Cloud existem basicamente 4 ou 5 grandes blocos de componentes tecnológicos, produtos, chamemos-lhe assim. Começando de baixo para cima, em termos de nível de abstração, existe a primeira camada, que é uma camada de infraestrutura. Portanto, estamos a falar de, entre aspas, aluguer de servidores ao segundo, podemos dizer assim. Portanto, tudo o que é infraestrutura que nós queremos, que nós podemos alugar na cloud para correr as ferramentas que nós queremos em cima. Depois existem, subindo um bocadinho na camada de abstração, 3 grandes componentes. Portanto, a parte de Smart Analytics, que permite a análise de informação a larga escala, mas uma análise de informação, uma tecnologia já muito direcionada para a análise de informação versus aquilo que nós poderíamos considerar na camada abaixo só processadores e memória. Eu estou a generalizar um bocadinho para
para que seja mais fácil a passar a mensagem. Portanto, um outro componente é a parte da inteligência artificial, também ainda nesta camada de abstração, em que, tal como a missão da Google é organizar a informação do mundo e disponibilizá-la de forma universal a toda a gente, também aqui a Google Cloud o que tenta fazer é dar acesso o mais fácil possível a toda a gente, acesso a tecnologias de inteligência artificial que não são necessariamente óbvias nem simples de manipular, e o objetivo é fazer com que estas tecnologias sejam o mais acessíveis possíveis, independentemente do nível de conhecimento que tenhamos ou do tipo de equipas que tenhamos dentro das nossas organizações, para tirar partido desta tecnologia. E o terceiro pilar dentro desta área é desenvolvimento de plataformas, ou seja, desenvolvimento de aplicações. Em que sentido? No sentido em que a Google aposta muito na área de open source, portanto, tecnologias que não são proprietárias, que permita que estas tecnologias que sejam desenvolvidas uma vez, possam ser desenvolvidas uma vez para serem alojadas e armazenadas em Google Cloud, mas que possam ser alojadas e armazenadas em qualquer sítio, numa outra cloud, no meu próprio PC ou num centro de dados, se eu pertencer a uma organização que tenha uma escala semelhante. E por último, o último nível deste diagrama é a parte de produtividade e colaboração, e isto é, provavelmente, nem sei se todos na chamada têm conhecimento, mas é toda a parte colaborativa da Google, de ferramentas colaborativas da Google. O que é isto? São os Google Docs, é o Gmail, é folhas de cálculo, tudo o que são todos aqueles produtos que nós vemos de um ponto de vista de consumidor, mas empacotados num serviço, num produto que tem níveis de negócio e suporte empresariais. Portanto, chama-se isto G Suite. E estes são os 5 primeiros, os 5 grandes blocos daquilo que é a Google Cloud. Novamente, se tiverem questões, não hesitem em ir colocando ao longo da apresentação, por chat ou verbalmente. Este também, para vos continuar a dar contexto, são clientes, uma amostra de clientes de geografias e de setores que utilizam a tecnologia Google Cloud, portanto, Europa, e em termos de setores, Financial Services, pronto, todos estes verticais que aqui temos, só para vos dar uma visão global. E agora, o que eu vos queria mostrar era um pouco daquilo que é o porquê. Sendo que o meu papel é um papel comercial, eu vou fazer o melhor possível para que não transpareça aqui esta mensagem, porque aquilo que eu vos quero mostrar é porque é que aqueles blocos têm sentido, qual é que é o valor que estes blocos têm, que falei há pouco. E, portanto, há também cinco principais argumentos. Portanto, o primeiro argumento é o ponto de vista de segurança, ou seja, porque é que aqueles clientes que nós vimos no slide anterior escolheram o Google Cloud. E segurança, muito rapidamente, um dos temas passa por a característica que a Google tem, por também ter aprendido ao longo destes anos e ter desenvolvido esta infraestrutura global ao longo dos anos, e aquilo que vocês estão a ver neste mapa e ter os traços azuis são basicamente os cabos submarinos que a Google tem, que constitui a rede da Google. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que a informação que está armazenada na Google está disponibilizada globalmente, portanto, em globalmente, sem ter que passar pela internet. Ou seja, passa pela rede privada da Google. E isto é uma mais-valia de segurança enorme. Não temos que utilizar a internet e todas as potenciais falhas de segurança que têm para termos a nossa informação. Este slide é um bocadinho mais caricato, mas um dos pontos também de segurança que nós temos que ter, e o Google Cloud tem que ter, é também, neste caso, ao passarmos os cabos, porque os cabos nos pertencem. O exemplo aqui foi um tubarão, porque a história que se conta aqui é que os tubarões são atraídos pelas radiações eletromagnéticas dos cabos de fibra óptica, e isto foi uma das coisas que nós tivemos que fazer, temos que revestir um bocadinho mais os cabos para que não atraíssem os tubarões. Portanto, segurança. Segundo ponto, e aquilo que eu também falei há pouco, a capacidade de desenvolver uma vez. Portanto, eu quando desenvolvo uma aplicação, eu quero que a aplicação seja desenvolvida uma vez e que depois ela possa correr
em qualquer provider de cloud ou, novamente, no meu computador ou onde eu quiser. E esta é uma das apostas e uma das mensagens fortes que a Google Cloud passa, é as empresas e os indivíduos poderem desenvolver em tecnologias que podem ser reutilizadas em qualquer sítio, em qualquer plataforma de alojamento, poderíamos dizer assim. E esta é a mensagem, portanto, desenvolver uma vez e utilizá-la onde quisermos. Terceiro ponto, a questão de nós termos, pode não ser se calhar evidente para toda a gente na chamada, mas utilizar os sistemas uma vez desenvolvidos têm que ser mantidos. E manter a tecnologia onde os sistemas correm tem um peso e quanto mais complexos os sistemas, mais complexo é este trabalho. E uma das mensagens-chave e uma das tecnologias, das benesses das tecnologias Google Cloud é o facto de permitirem que estas, e em particular para a área de Analytics, permitir que todas as ferramentas que sejam desenvolvidas nesta área de Analytics sejam geridas. Ou seja, significa que eu posso canalizar os meus recursos, portanto, os meus recursos enquanto empresa, para em vez de ter que estar a manter, chamamos uma base de dados, um data warehouse, em vez que eu tenha que estar a manter este sistema para que o sistema esteja sempre afinado o mais rápido possível em termos de performance, para que o negócio possa colocar questões pertinentes a este sistema, este trabalho de manutenção e de otimização é feito pela plataforma, pela Google, o que permite que nós possamos concentrar os nossos recursos em colocar as perguntas, em pensar quais é que são as perguntas que o negócio está à procura, em pensar qual é que é a previsão que eu vou ter de novas viagens, para que destinos, e em vez de ter que me estar a concentrar em otimizar o meu sistema. Portanto, de forma rápida, aquilo que eu falo em não gerir o sistema e em apenas utilizá-lo, de um ponto de vista de IT, é para isto que os departamentos de IT existem. Estamos a falar toda a parte de melhoramento de performance, ver quais é que são os recursos que estão a ser utilizados, etc, etc. Portanto, passar daquilo que está à esquerda para a direita e concentrar-nos apenas em termos as análises e insights. Portanto, a mensagem-chave deste ponto é existem ferramentas que permitem ajudar as empresas a fazer a coleta, portanto, todo o ciclo de vida dos dados, a parte de ingestão de dados, armazenamento de dados, processamento e análise, de forma 100% gerida. Isso, e sobre ferramentas open source. E aqui, o que me leva aos dois últimos pontos, portanto, na parte de inteligência artificial e machine learning, o Tiago depois vai dar-vos mais alguns exemplos nesta área, porque pensamos que é, de facto, a área onde podem ter exemplos um bocadinho mais concretos e materializados para vós, mas ainda de um ponto de vista genérico, aquilo que, e como eu vos disse, aquilo que a Google procura nesta área é ter tecnologias que permitam a qualquer tipo de empresa, independentemente do ciclo de analítica onde estejam e do tipo de skills e de know-how que tenham internamente, poderem utilizar e ter acesso facilmente a estas ferramentas. Não só, e quando eu falei no início que era importante que vissem o diagrama global de onde a Google Cloud se inseria, esta era a razão pela qual eu dizia isso, porque a tecnologia, em particular, neste caso, machine learning e inteligência artificial, é uma tecnologia que já existe na Google e noutras áreas de produto da Google há muito tempo. E é esta tecnologia que nós materializamos e pomos à disposição das empresas, capitalizando naquilo que foi a aprendizagem ao longo destes anos nas outras áreas. Para falar de inteligência artificial e do portfólio de inteligência artificial que a Google tem, eu gosto de sempre fazer o paralelo com cozinhas. Não tenho qualquer tipo de apetência na área, mas pareceu-me ser uma boa metáfora. Portanto, existem três principais componentes em termos da oferta de inteligência artificial da Google. Existe a parte de plataforma, a parte que nós chamamos dos building blocks e a parte de soluções. Começando pela parte de baixo da pirâmide. O que é a plataforma? A plataforma, se nós pensarmos que a nossa cozinha é onde nós queremos chegar,
A plataforma são os canos, são as ferramentas que nós precisamos de saber utilizar para conseguir lá chegar. Portanto, isto basicamente é o tipo de ferramentas, portanto, na parte de baixo da pirâmide, o tipo de ferramentas que a Google oferece para, neste caso, seriam empresas que têm equipas de data science, são empresas que têm equipas, têm especialistas em machine learning, que podem pegar na chave de canos e construir a canalização. Quando nós falamos e subimos para o nível de cima e falamos dos blocos, portanto, estamos a falar, se passarmos para a metáfora das cozinhas, estamos a pensar nas mesas, na mesa de jantar que está na minha sala, estamos a falar dos frigoríficos, estamos a pensar no lavatório. Portanto, são componentes que já têm uma funcionalidade específica, mas que nós podemos utilizar imediatamente da nossa cozinha. E neste caso, e o Tiago é onde vos vai mostrar um pouco mais o que é que isto quer dizer, são aquilo que nós chamamos de APIs, e são APIs em que podem ser utilizadas, em que já há uma funcionalidade muito específica, mas que já podemos utilizar. Portanto, eu não estou numa cozinha, mas posso utilizar um lavatório, se aquilo que eu quiser é lavar as mãos. E por último, na última camada, são de facto aquilo que eu, fazendo o paralelo, podem ser as cozinhas completas, e que pode ser uma cozinha do IKEA, pode ser uma cozinha de onde quer que seja, mas que basicamente é uma agregação de todos estes componentes, de frigoríficos, de mesas, de móveis, que vão depois me dar a solução final, vão-me dar a solução final do produto que eu quero utilizar. Um exemplo de uma solução que penso que o Tiago também vai conseguir apresentar é a parte de Center de Contactos, Contact Center, em que permite ter a relação direta com o cliente e automatizar muitas destas interações através de bots virtuais. Portanto, a conclusão desta parte, novamente, é terem a capacidade de utilizar estas ferramentas, independentemente do nível de sofisticação interno que a vossa empresa possa ter, a nível de inteligência artificial e machine learning. Queria só terminar instanciando com dois casos de uso específicos na área do turismo. Esta é uma empresa americana, a Black and Abroad. Basicamente o que eles fazem, ou a missão deles, é promover a mobilidade e as viagens na comunidade afro-americana. E uma das coisas que eles utilizaram esta plataforma, e em particular a parte da API, portanto a parte dos building blocks que eu vos mostrei há pouco, e em particular uma API que se chama Vision, portanto reconhecimento de objetos e reconhecimento de imagens. Eles utilizaram esta API para ir ler em todas as redes sociais e perceberem nas redes sociais onde é que haviam fotos de afro-americanos que estavam em África. Porque a campanha que eles queriam fazer era uma campanha de divulgação de viagens para a África para afro-americanos, para conhecerem a África. E então eles conseguiram automatizar, portanto, foram às redes sociais e automaticamente analisaram à escala e viram onde é que estavam todas estas imagens para fazer este reconhecimento, para depois criarem a campanha deles. Um outro exemplo foi a Malaysia Airlines, em que, em parceria com a Amadeus, criaram um chatbot, portanto, um robô que permite ter interação dos clientes. Neste caso, a primeira integração foi feita com o Facebook Messenger, mas, portanto, os clientes, através do Facebook Messenger, poderiam interagir com o bot em linguagem natural, para procurar voos, para reservar voos e para pagar, inclusivamente. Portanto, queria só acabar com estes dois exemplos que acho que materializam um bocadinho. E se ninguém tem questões do meu lado, posso pausar só aqui um bocadinho. Se alguém tem questões nesta parte, senão também podemos pôr no final. Passaria a palavra ao Tiago. E se calhar passaria também o ecrã, Tiago. É melhor se eu estou a apresentar. Para continuares. Ok, muito bem. Obrigado, Nuno. Vou então partilhar o meu ecrã. Portanto, eu fiquei com a tarefa mais simples, que é mostrar alguns exemplos de utilização destas tecnologias que o Nuno acabou de apresentar. Portanto, eu não tenho slides, vou só descrever aquilo que eu vou mostrar-vos nos próximos minutos.
Vou falar um pouco sobre a parte aplicacional, que é um dos pilares que o Nuno apresentou. Portanto, imaginem que querem lançar uma aplicação web ou uma aplicação mobile. Vou falar-vos um pouco então da simplicidade de lançar esse tipo de serviços utilizando uma ferramenta serverless, ou seja, uma ferramenta que retira a tarefa de gestão da própria infraestrutura e que pode servir esse tipo de conteúdos de forma escalável, de forma segura e de forma muito simples também. De seguida, vou passar então para as componentes de AI, os tais building blocks que o Nuno descreveu, e aqui podemos pensar em várias aplicações na área do turismo. Portanto, antes de passar a esses building blocks, portanto, quando nós falamos de Google Cloud Platform, esta é a consola do Google Cloud Platform. Para aqueles que não têm experiência com cloud providers, esta é, no fundo, a ferramenta principal da administração de todos estes recursos. O que eu tenho aqui é uma homepage do meu projeto. Aqui no menu do lado esquerdo consigo encontrar os serviços de que o Nuno falava, ou seja, produtos de computação, onde eu posso correr, por exemplo, as minhas máquinas virtuais, produtos de armazenamento, de objetos, de tabelas, de ficheiros, de bases de dados. Tenho ferramentas de configuração de rede, ferramentas de monitorização e tudo mais. Tudo isto está agregado, então, nesta consola. A consola é uma das interfaces de utilização da plataforma, mas para um developer, por exemplo, pode utilizar bibliotecas ou utilizar até mesmo a linha de comandos, como vamos ver de seguida. Todos estes serviços, em termos de consumo ou em termos de pricing até, estão no fundo orientados ao consumo, ou seja, cobramos de acordo com a utilização dos serviços, como se devia de esperar de um cloud provider. Portanto, o primeiro exemplo que vos queria dar, então, é o tal Hello World. Ou seja, na área de computação, nós temos várias abordagens. Se eu começar com o Compute Engine, isto é a abordagem de infraestrutura como um serviço. Ou seja, eu no meu Compute Engine consigo lançar uma máquina virtual com uma certa especificação e em cerca de 1 minuto, vamos imaginar, eu aqui consigo escolher a região onde quero lançar esta máquina virtual. Neste caso, posso escolher a Bélgica, por exemplo. Consigo escolher a máquina ou a especificação da máquina que quero lançar e há várias outras opções e, basicamente, em poucos segundos, eu tenho uma máquina virtual que está a correr dedicada àquilo que eu quero executar. No entanto, o que nós defendemos é que, principalmente para uma startup ou uma empresa que tem recursos técnicos de IT mais reduzidos, é que a abordagem deve ser focada mais em Platform as a Service. Ou seja, eu utilizo uma plataforma que é gerida, digamos, pelo Cloud Provider, neste caso pelo Google Cloud, sem ter que me preocupar com essa gestão da máquina virtual, do sistema operativo que lá corre, com a instalação do servidor web e tudo mais. Portanto, para vos mostrar um exemplo disso mesmo, eu vou mostrar-vos o App Engine. Este é apenas um dos dashboards. Eu vou abrir aqui o Cloud Shell, que é, no fundo, uma interface em linha de comandos da minha consola, do meu projeto em Google Cloud Platform. E vou pegar aqui num exemplo que é de um Hello World, ou seja, imaginem que vocês querem lançar, isto obviamente é um exemplo muito, muito simples, mas querem lançar um website, mas não se querem preocupar com a infraestrutura. Neste meu Hello World, eu tenho aqui o meu código que está em Python, portanto, qualquer developer deverá estar familiarizado com este tipo de abordagem. Basicamente, no meu serviço web, eu tenho simplesmente uma main, uma pequena função que retorna a mensagem Hello Nest. E depois, para lançar esta aplicação online, para disponibilizar este serviço, basta-me executar este comando, Google App Deploy. No fundo, o que está a acontecer neste momento é que o meu código, a minha aplicação, está a ser carregada para Google Cloud Platform. De
está a ser lançada a infraestrutura para servir a aplicação, é colocado um load balancer, são aplicadas restrições de segurança, e eu, mais uma vez, em poucos segundos, tenho uma página web, como vamos ver brevemente, tenho uma página web que pode escalar desde um pedido por segundo até milhares ou milhões de pedidos por segundo, utilizando a tal infraestrutura de que o Nuno falava. Ou seja, o meu serviço é este serviço default. Eu, no fundo, estou a fazer... Eu já tinha este serviço a correr. O que eu estou a fazer é fazer o deploy de uma nova versão do serviço. E o que eu vou ver é que o meu serviço fica imediatamente disponível numa página web. Neste momento, ele ainda está com a versão anterior, em que eu tinha Hello World. E logo que seja feito o deployment desta nova versão, eu fiz uma pequena alteração no código, eu vou ver essa nova versão Ok, neste momento já tenho a nova versão disponível. O App Engine permite-me, por exemplo, algo que é interessante para os developers, definir entre as várias versões para qual das versões é que eu quero enviar o meu tráfego. Neste caso, eu tenho 100% do tráfego a ser direcionado para a última versão. E então, se eu fizer refresh na minha página, eu vou ver eu vou ver a nova mensagem, portanto, a última versão do meu website, digamos. Isto sem ter, mais uma vez, que me preocupar com a infraestrutura que suporta o serviço. Ok? Portanto, um exemplo muito simples de o que é serverless, o que é que significa utilizar Platform as a Service, em que eu corro uma aplicação web sem ter que me preocupar com a infraestrutura, com a escalabilidade e a segurança da mesma. O segundo ponto que vos queria falar ou mostrar era a tal questão da inteligência artificial e daquilo que nós chamamos de building blocks, ok? No fundo, isto são modelos que nós, Google, desenvolvemos para as nossas próprias necessidades. Pensem, por exemplo, no Google Photos, em que eu tenho análise de fotografias, ou no serviço de Google Translate. No fundo, o que nós fazemos em Google Cloud, é pegar nesses modelos e torná-los, disponibilizá-los aos nossos clientes, aos nossos developers, para que estes modelos, estes serviços possam ser utilizados em diversas aplicações. Portanto, o primeiro que vos queria mostrar, e isto está agrupado em 4 grandes áreas: a área da visão, a área da linguagem, da conversação e dos dados estruturados. Eu vou mostrar-vos um exemplo muito rápido da visão, ou seja, este Vision AI é um modelo genérico, mas muito completo, que me permite fazer análise de imagens. Ou seja, eu vou pegar aqui num pequeno exemplo. E vou fazer upload de uma imagem. E aquilo que este Vision AI vai fazer ele permite-me fazer uma série de coisas. A principal que eu costumo mostrar é o labeling, a catalogação desta imagem. Ou seja, neste caso, o Vision API conseguiu detectar que temos aqui um ponto de interesse, um landmark, que é a Ponte de Luís, no Porto, com um grau de certeza de 78%. Conseguiu detectar objetos também na minha imagem, os barcos, neste caso, e fez o labeling desta imagem. Ou seja, eu sei com um grau de certeza de 97% que isto esta imagem é relativa a um meio de transporte aquático, que tem um ponte, que tem um rio, que tem barcos. É possível fazer também a leitura de texto, como vamos ver de seguida, e depois há uma série de propriedades que são analisadas na própria imagem, e por último tenho também o Safe Search, ou seja, o Vision API permite-me classificar a imagem de acordo com o possível conteúdo explícito que possa estar na mesma. Ou seja, e aqui mais uma vez nós temos diversas aplicações, certo? Se vocês nos vossos websites permitem, por exemplo, que um utilizador faça um upload de uma imagem que é automaticamente apresentada na aplicação, se calhar faz sentido fazer este Safe Search para me assegurar que não há conteúdo explícito a ser apresentado na minha aplicação.
Ou então, lá está, detectar landmarks, detectar pontos de interesse. Neste caso, ele faz um web search e encontra-o até no mapa. Um use case com o qual eu já trabalhei na área da hotelaria é, imaginem que vocês têm um agregador de hotéis e querem, por exemplo, dentro das imagens de um hotel, conseguir perceber quais são as imagens do quarto, quais são as imagens das facilities, das piscinas, do restaurante, do hotel. Portanto, em vez de fazerem isso manualmente, essa catalogação manual, podem utilizar este tipo de ferramentas. Além disso, portanto, esta Vision API é um modelo genérico, é muito alargado, muito compreensivo, mas é genérico. Se vocês quiserem criar, tem uma aplicação muito específica do vosso negócio, podem utilizar o AutoML Vision. O AutoML Vision permite-vos, de forma muito simples, treinar um modelo de acordo com o vosso dataset. Ou seja, imaginem que vocês têm uma empresa de aluguer de bicicletas e querem classificar nas imagens o modelo específico dessa bicicleta. Se calhar o Vision API genérico não vai chegar a esse nível de especialização, mas com o AutoML Vision eu posso fazer upload das minhas imagens, fazer também o upload das minhas etiquetas, das minhas labels, e fico com um modelo específico para o meu caso de uso, para o meu negócio. Okay? Isto é bastante interessante em termos tecnológicos e é único na indústria. Um outro building block, já na área da linguagem, é o Natural Language. Ou seja, o Natural Language, como o nome indica, permite-me obter insights de texto. Há aqui um pequeno exemplo, eu vou pegar neste exemplo que aqui está. Vocês podem experimentar estas ferramentas na própria página de produto. Eu tenho aqui um texto, que é um texto sobre a Google, e eu consigo analisar este texto e consigo fazer coisas interessantes, como, por exemplo, extrair as entidades que constam neste pequeno texto, detectar, portanto, ele detecta que a Google é uma organização, que Mountain View é uma localização, permite-me fazer análise do sentimento deste texto, portanto, no geral, para todo o texto, há um score positivo de 0,2%, portanto, é um score positivo, mas a magnitude é baixa, ou seja, não é algo muito com uma positividade muito forte, digamos. No entanto, e depois consigo fazer essa mesma análise a nível das várias frases e tudo mais. Tenho também a análise da sintaxe e depois consigo encontrar categorias de entidades dentro do meu texto. Mais uma vez, isto é uma ferramenta que pode ser utilizada para diversas aplicações. Na área do turismo, e pegando um pouco no exemplo que o Nuno deu também, imaginem que vocês têm um fórum onde os vossos utilizadores vão colocando comentários sobre uma experiência, sobre uma visita, e querem analisar o sentimento, se há sentimentos positivos ou se há um sentimento negativo sobre o qual eu devo atuar. Ou então querem analisar os comentários na vossa feed do Twitter ou na vossa página, no vosso perfil do Instagram. Portanto, mais uma vez, tudo que seja de linguagem natural, portanto, existem diversas aplicações e temos muitos clientes que utilizam este tipo de ferramentas nestas aplicações também. Se tiverem alguma questão, já agora, eu estou a dar exemplos em inglês, mas o português de Portugal é também suportado nesta API. Aliás, conseguem ver aqui no próprio site quais são as línguas suportadas. Se tiverem alguma questão ou algum exemplo que queiram dar, por favor, interrompam, ok? Falamos então da linguagem natural, da análise do sentimento. Um outro exemplo interessante é de Document Understanding. Eu acho que não tem aqui. Ok. Queria mostrar-vos também uma ferramenta que, no fundo, utiliza várias destas peças, mas é uma solução mais específica, para uma finalidade mais específica. Chama-se Document AI e permite-me fazer a leitura e o reconhecimento de documentos. No fundo, utiliza
a análise visual do documento, utiliza também a linguagem natural, e eu vou mostrar-vos aqui um exemplo de classificação ou análise de uma fatura. Todos nós temos, se calhar, este tipo de necessidades. Neste caso, eu vou utilizar um exemplo que é uma fatura do Google Cloud. E, neste caso, a ser feita a análise e eu consigo encontrar o esquema ou as entidades e os valores que constam nesta mesma fatura. Ou seja, eu tenho aqui um ID da invoice, tenho um tax ID, tenho datas, tenho termos de pagamento, tax amounts, o valor da própria fatura. Portanto, mais uma vez, usa reconhecimento da imagem, usa também o Natural Language para encontrar as tais entidades e depois, obviamente, isto pode ser aplicado, mais uma vez, de várias formas. No fundo, o que esta API devolve, a resposta da API é um JSON e depois nós podemos... se vocês tiverem pessoas, developers com conhecimentos técnicos, podem pegar neste JSON e integrá-lo de forma muito simples nas vossas aplicações, nos vossos websites, nos vossos próprios processos. Ok? Subindo mais um nível em termos de solução. O último exemplo que vos queria dar é o exemplo do Dialogflow, ou seja, é uma área que está muito acesa neste momento, que é a área dos agentes virtuais, dos chatbots. Nós em Google Cloud temos uma solução que me permite desenvolver esses agentes virtuais, ou seja, esta é a plataforma que faz parte do Google Cloud, mas que tem uma interface própria. O serviço chama-se Dialogflow, veio de uma aquisição de uma empresa que se chamava API.ai. E esta ferramenta permite-me, de forma muito simples, como vamos ver já nos próximos minutos, permite-me criar um agente com um conjunto de intenções, com um conjunto de ações suportadas, que pode ser interligado ou integrado com os meus backends. Imaginem que eu quero criar um agente, como, mais uma vez, voltando ao exemplo do Nuno, para que me permite marcar voos. Se calhar esse agente vai ter um conjunto de processos, mas ele tem que consultar uma base de dados com os voos da minha companhia aérea, por exemplo. Portanto, isso é aquilo que nós chamamos de fulfillment, ou seja, por vezes o meu agente vai ter que comunicar com um outro serviço que me vai permitir acionar a minha intenção ou consultar, por exemplo, a disponibilidade de voos. Portanto, isso é suportado nesta plataforma, é aquilo que nós chamamos de fulfillment. E depois temos também a parte de integração, ou seja, eu de forma muito simples consigo integrar o meu agente de Dialogflow, com diversos canais. Google Assistant é um deles, suportamos também serviços de Voice over IP, de telefone, Facebook Messenger, Skype, Telegram, há muitos, e depois existem outras, Slack, por exemplo, e existem muitas outras integrações que podem ser feitas. Como é que eu crio o meu modelo? Portanto, o meu agente. Eu criei um exemplo muito simples, que é este Quick Start. E eu, no meu agente, tenho um conjunto de intenções. Este exemplo que eu criei está em inglês, mas isto poderia ser feito em português de Portugal. Eu tenho um Welcome Intent, um Default Welcome Intent, que é, no fundo, a primeira mensagem que o meu agente vai enviar. E a forma de treinar este intent, esta intenção ou esta ação é indicando training phrases. Ou seja, eu não tenho que... Eu dou alguns exemplos de mensagens que estou à espera de receber e depois crio também um conjunto de respostas para o meu agente. Ou seja, eu chegar aqui... Eu tenho aqui um pequeno simulador na própria consola. Eu escrever a mensagem Hi, ele vai detectar o intent como um default, como um welcome, e vai responder com uma das mensagens que está aqui na minha resposta nesta mesma intenção.
vou dar-vos um outro exemplo, que é o set language. Imaginem que eu quero perguntar algo relacionado com a língua que o utilizador sabe falar, por exemplo. Ou seja, se eu disser ao meu agente, se eu usar uma destas mensagens, I speak French, por exemplo, ele vai detectar que French é uma linguagem e vai responder, neste caso, com uma resposta utilizando essa entidade que me foi passada. Ou seja, se eu disser usar... E já agora, eu não tenho que enumerar exaustivamente cada uma das mensagens. Mas se eu disser I speak English, ele vai detectar o intent de set language, que é aquele que vemos aqui. Vai detectar que há aqui uma entidade que é a língua que tem o valor English e vai-me responder utilizando já a mensagem, essa entidade que me foi passada, ou seja, how long have you known English for? E se eu lhe disser 2 weeks, ele vai pegar na linguagem que me foi dada anteriormente, na língua que me foi passada anteriormente, English, e na duração que é de 2 weeks, e vai utilizar também na resposta. Ou seja, isto é um exemplo muito simples. Eu tenho intenções, eu tenho entidades, tenho fulfillment se quiser chamar algum serviço para uma determinada ação, e depois tem a parte da integração. Ou seja, até agora estava a mostrar-vos o simulador que existe no próprio Dialogflow. No entanto, se eu quiser criar uma pequena interface web ou criar um messenger, um perfil no Facebook Messenger, eu consigo fazê-lo de forma muito simples. Eu vou mostrar-vos este web demo. Portanto, isto é uma página, um widget web muito simples que eu poderia integrar na minha própria página web ou numa aplicação mobile, por exemplo. Ou seja, eu tenho exatamente a mesma utilização e poderia já agora utilizar também o mesmo, mas utilizando a voz. Neste caso ele não detectou, mas a voz está também disponível, portanto ele faz speech to text e text to speech automaticamente também. Portanto, para terminar, isto são só alguns exemplos. Mais uma vez, na área de turismo existem diversas aplicações e, aliás, eu queria terminar por vos falar sobre 3 outras sessões que nós estamos a pensar organizar. A primeira já no dia 15, na próxima semana, vai um pouco mais a fundo nesta área de inteligência artificial e, aliás, vamos ter connosco uma pessoa da HiGifi que e que está exatamente relacionado com este último caso de uso. É uma startup que criou um serviço para comunicação na área da hotelaria que vos permite, por exemplo, fazer o check-out num hotel utilizando o WhatsApp. Esta HiGifi utiliza Google Cloud, utiliza estas ferramentas de que vos estamos a falar para disponibilizar um canal de comunicação mais flexível, utilizando linguagem natural. Vamos ter outras 2 sessões, no dia 17 e no dia 18. No dia 17 vamos ter vamos falar sobre uma ferramenta que não sendo Google Cloud Platform especificamente, faz parte do ecossistema Google, que é o Google Maps. Vamos ter a Focus BC, que é o nosso parceiro para Google Maps, cá em Portugal, a falar também de vários use cases na área de turismo e como é que o Google Maps pode ser integrado nos vossos sites, ou caso tenham necessidade de otimização de rotas ou de pesquisa de atividades no Google Maps. E, por último, no dia 18, vamos ter a Bold connosco a falar um pouco mais sobre o primeiro exemplo que vos dei, que é a área do desenvolvimento de aplicações de forma ágil. Portanto, hoje tivemos um overview da plataforma, falamos um pouco sobre as diversas áreas.
Nestas 3 sessões, durante a próxima semana, vamos entrar mais a fundo em algumas dessas áreas. E, por último, queria apenas falar-vos também de alguns recursos que têm disponíveis, ou seja, se quiserem experimentar a plataforma, por exemplo, o Dialogflow, que é a plataforma dos agentes virtuais, tem uma versão totalmente gratuita que podem utilizar. Se quiserem utilizar o Google Cloud Platform, a infraestrutura, correr uma aplicação web, nós damos $300 de créditos de Google Cloud Platform para qualquer utilizador, basta criarem uma conta em Google Cloud e têm esses 300 créditos, além de disponibilizarmos a utilização gratuita dos vários serviços ao longo perpetuamente. E além disso, falar-vos um pouco também sobre a formação. Portanto, nós temos imensos recursos disponíveis online, como seria de esperar, desde formação por e-learning, com vídeos, com laboratórios, a formação presencial, e temos também ainda um programa de certificação. Portanto, se quiserem certificar em Google Cloud, nós temos também esse tipo de programa disponível. E pronto, e estamos também disponíveis para ajudar neste percurso. E desta forma, abro então para as vossas questões. Portanto, se quiserem fazer unmute e colocar as vossas questões verbalmente, ou se quiserem colocá-las no chat, teremos todo o gosto em esclarecer as vossas questões. O Pedro colocou-te aqui uma questão, quando tu estavas a fazer a demonstração entre as intentes da língua, e não sei... Sim, portanto, eu naquele meu intent, que era portanto, a questão é como é que eu relacionei aqui o word English com o language. Portanto, o Dialogflow, eu enviei a mensagem I know English, e o Dialogflow automaticamente associou essa mensagem ao intent set language. Dentro do intent set language, eu dei um conjunto de... eu posso voltar a apresentar. Portanto, eu tenho um conjunto de intents, um deles é o set language. Portanto, o que eu tenho no meu set language é um conjunto de training phrases, são mensagens que eu estou à espera de receber, e é desta forma que eu treino o meu agente. Ou seja, se eu quiser adicionar uma nova training phrase, I communicate in Spanish, ele automaticamente detecta que Spanish é uma language, portanto, respondendo à tua questão, Pedro, e vai alargar, no fundo, o tipo de mensagens que está à espera de receber, que será detectada como este set language. E eu posso criar esta language, é uma default do próprio sistema, mas eu posso criar também entidades específicas. Ou seja, eu criei aqui uma entidade específica, que é uma programming language, em que eu defini algumas linguagens de programação, como JavaScript, Java e Python. Portanto, eu posso criar as minhas próprias entidades, ou então utilizar aquelas que estão disponíveis no próprio sistema. Espero ter respondido à tua questão, Pedro. Portanto, mais uma vez, isto é um overview muito rápido. Temos imensos recursos disponíveis. Google Cloud tem, de facto, serviços em muitas áreas, e disponibilizamos também recursos que podem consultar para essa formação. Se tiverem questões mais específicas, não hesitem em colocá-las também, e a gravação ficará disponível.
Se não tiverem mais questões, podemos esperar mais um bocadinho, se surgir aqui alguma questão, estão à vontade, mas se não tiverem mais questões, pedíamos só se pudessem... Ui, o Pedro acabou de pôr outra questão. Já volto à questão do feedback, então. É para ti, Tiago, Dialogflow. Sim. Sim, Pedro, o Dialogflow pode ser utilizado de forma gratuita, sem restrições. Não sei o que é o WA Business. Se puderes... WhatsApp. Não sei se essa integração... Portanto, não há restrição. Existem duas versões do Dialogflow, o Free e o Enterprise. A grande diferença entre as duas é que no Enterprise existe um SLA, portanto, nós damos garantias de serviço, temos acesso a suporte e há depois algumas pequenas nuances também no Enterprise. Mas no Free não há restrições em termos de integração e esta linguagem, esta inteligência artificial está também presente no Free. Acho que a única restrição que tu podes ter em Free versus Business é o número de interações, porque existem cotas. Portanto, a partir do momento que tu começares a utilizar no Free, não tenho presente quais é que são as cotas, mas a partir de X, sei, 1000 ou milhões de interações, se tiveres interações acima desse threshold de cotas, no Free não podes passar daí. E o gratuito, o pago, portanto, essas limitações são retiradas. Relativamente ao WhatsApp, não é neste momento uma das integrações nativas do Dialogflow, portanto terá que ser feito, no fundo, montar uma camada que comunica com o Dialogflow e que comunica também com o WhatsApp, através das APIs que eles disponibilizam. Muito bom. Nuno, querias colocar só a questão do... Sim, eu vou só pôr aqui novamente no chat, se puderem preencher este formulário de feedback relativamente a esta apresentação, nós teremos todo o gosto e interesse para perceber se foi útil, se não foi, e o que é que pode ser feito para melhorar. Se não tiverem mais questões, se tiverem mais questões, ainda temos ainda tenho mais 20 minutos se quiserem, mas se não, podemos ir todos almoçar mais cedo. Obrigado pela participação. E se tiverem lá... Muito obrigado. Portanto, nesta questão, por exemplo, do Dialogflow, vamos aprofundá-lo no dia 15 também. Acho que é interessante, já posso parar a gravação. Oh, desculpa, não sei parar a gravação, isto está a ser gravado. Nuno, Tiago, eu acho que já responderam às questões das pessoas e antes